Capítulo 7. Sistema de facilitação, segurança da aviação civil e coordenação do transporte aéreo. Seção 1. Da facilitação do transporte aéreo. Artigo 94. O sistema de facilitação do transporte aéreo, vinculado ao Ministério da Aeronáutica, tem por objetivo estudar as normas e recomendações pertinentes da Organização da Aviação Civil Internacional, ou ACI, e propor aos órgãos interessados as medidas adequadas a implementá-las no país, avaliando os resultados e sugerindo as alterações necessárias ao aperfeiçoamento dos serviços aéreos. Seção 2. Da segurança da aviação. Artigo 95. O Poder Executivo deverá instituir e regular a Comissão Nacional de Segurança da Aviação Civil. Parágrafo 1º. A comissão mencionada no caput deste artigo tem como objetivos: inciso 1, assessorar os órgãos governamentais relativamente à política e critérios de segurança. Inciso 2, promover a coordenação entre: a linha A, serviços de controle de passageiros; a linha B, administração aeroportuária; a linha C, o policiamento; a linha D, as empresas de transporte aéreo; a linha E, as empresas de serviços auxiliares. Parágrafo 2º. Compete ainda à referida comissão determinar as normas e medidas destinadas a prevenir e a enfrentar ameaças e atos contra a aviação civil e as instalações correlatas. Seção 3. Da coordenação do transporte aéreo civil. Artigo 96. O Poder Executivo regulamentará o órgão do Sistema de Coordenação do Transporte Aéreo Civil, a fim de: inciso 1, propor medidas visando a linha A, assegurar o desenvolvimento harmônico do transporte aéreo, no contexto de programas técnicos e econômico-financeiros específicos; a linha B, acompanhar e fiscalizar a execução desses programas; inciso 2, apreciar sobre os aspectos técnicos aeronáuticos e econômico-financeiros os pedidos de importação e exportação de aeronaves civis e propor instruções para o incentivo da indústria nacional de natureza aeroespacial. Capítulo 8. Sistema de formação e adestramento de pessoal. Seção 1 dos aeroclubes. Artigo 97. Aeroclube é toda sociedade civil com patrimônio e administração próprios, com serviços locais e regionais, cujos objetivos principais são o ensino e a prática da aviação civil, de turismo e desportiva, em todas as suas modalidades, podendo cumprir missões de emergência ou de notório interesse da coletividade. Parágrafo 1º. Os serviços aéreos prestados por aeroclubes abrangem as atividades de: inciso 1, ensino e adestramento de pessoal de voo; inciso 2, ensino e adestramento de pessoal da infraestrutura aeronáutica; inciso 3, recreio e desportos. Parágrafo 2º. Os aeroclubes e demais entidades afins, uma vez autorizadas a funcionar, são considerados como de utilidade pública. Seção 2. Da formação e adestramento de pessoal da aviação. Artigo 98. Os aeroclubes, escolas ou cursos de aviação ou de atividade a ela vinculada, artigo 15, parágrafos 1º e 2º, somente poderão funcionar com autorização prévia da autoridade aeronáutica. Parágrafo 1º. As entidades de que trata este artigo, após serem autorizadas a funcionar, são consideradas de utilidade pública. Parágrafo 2º. A formação e o adestramento de pessoal das Forças Armadas serão estabelecidos em legislação especial. Artigo 99. As entidades referidas no artigo anterior só poderão funcionar com prévia autorização do Ministério da Aeronáutica. Parágrafo único. O Poder Executivo
baixará regulamento fixando os requisitos e as condições para a autorização e o funcionamento dessas entidades, assim como para o registro dos respectivos professores, aprovação de cursos, expedição e validade dos certificados de conclusão dos cursos e questões afins. Seção 3. Da formação e adestramento de pessoal destinado à infraestrutura aeronáutica. Artigo 100. Os programas de desenvolvimento de ensino e adestramento de pessoal civil vinculado à infraestrutura aeronáutica compreendem a formação, aperfeiçoamento e especialização de técnicos para todos os elementos indispensáveis imediata ou imediatamente à navegação aérea, inclusive a fabricação, revisão e manutenção de produtos aeronáuticos ou relativos à proteção ou omissão do Diário Oficial. Parágrafo único. Cabe à autoridade aeronáutica expedir licença ou certificado de controladores de tráfego aéreo e de outros profissionais dos diversos setores de atividades vinculadas à navegação aérea e à infraestrutura aeronáutica. Capítulo 9. Sistema de Indústria Aeronáutica. Artigo 101. A indústria aeronáutica, constituída de empresa de fabricação, revisão, reparo e manutenção de produto aeronáutico ou relativo à proteção ao voo, depende de registro e de homologação, artigos 66 a 71. Capítulo 10. Dos serviços auxiliares. Artigo 102. São os serviços auxiliares, inciso 1, as agências de carga aérea, os serviços de rampa ou de pista nos aeroportos e os relativos à hotelaria nos aeroportos. Inciso 2. Os demais serviços conexos à navegação aérea ou à infraestrutura aeronáutica, fixados em regulamento pela autoridade aeronáutica. Parágrafo 2º. Serão permitidos convênios entre empresas nacionais e estrangeiras, para que cada uma opere em seu respectivo país, observando-se suas legislações específicas. Artigo 103. Os serviços de controle aduaneiro nos aeroportos internacionais serão executados de conformidade com lei específica. Artigo 104. Todos os equipamentos e serviços de terra utilizados no atendimento de aeronaves, passageiros, bagagem e carga são de responsabilidade dos transportadores ou de prestadores autônomos de serviços auxiliares. Capítulo 11. Sistema de coordenação da infraestrutura aeronáutica. Artigo 105. Poderá ser instalado órgão ou comissão com o objetivo de, inciso 1, promover o planejamento integrado da infraestrutura aeronáutica e sua harmonização com as possibilidades econômico-financeiras do país. Inciso 2. Coordenar os diversos sistemas ou subsistemas. Inciso 3. Estudar e propor as medidas adequadas ao funcionamento harmônico dos diversos sistemas ou subsistemas. Inciso 4. Coordenar os diversos registros e homologações exigidos por lei. Título 4 das Aeronaves, Capítulo 1. Disposições Gerais. Artigo 106. Considera-se aeronave todo aparelho manobrável em voo que possa sustentar-se e circular no espaço aéreo, mediante reações aerodinâmicas, apto a transportar pessoas ou coisas. Parágrafo único. A aeronave é bem móvel, registrável para o efeito de nacionalidade, matrícula, aeronavegabilidade. Artigo 72, inciso 1, 109 e 114. Transferência por ato entre vivos. Artigo 72, inciso 2 e 115, inciso 4. Constituição de hipoteca. Artigo 72, inciso 2 e 138. Publicidade. Artigo 72, inciso 3 e 117. Cadastramento geral. Artigo 72, inciso 5. Artigo 107. As aeronaves classificam-se em civis e militares. Parágrafo 1º. Consideram-se militares as integrantes das Forças Armadas, inclusive as requisitadas na forma da lei
para missões militares. Artigo 3, inciso 1. Parágrafo 2º. As aeronaves civis compreendem as aeronaves públicas e as aeronaves privadas. Parágrafo 3º. As aeronaves públicas são as destinadas ao serviço do poder público, inclusive as requisitadas na forma da lei. Todas as demais são aeronaves privadas. Parágrafo 5º. Salvo disposição em contrário, os preceitos deste Código não se aplicam-se às aeronaves militares reguladas por legislação especial. Artigo 14, parágrafo 6º.